Olá, você tem um minuto? Nós queremos compartilhar com você a palavra que foi ministrada de maneira resumida no domingo passado à noite, dia 10 desse mês. Está baseado no livro de Jeremias, no capítulo 9, do versículo 23 ao 26. A palavra diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, essa palavra, ela é justamente uma advertência do próprio Senhor através do profeta Jeremias. Conhecendo o coração do homem caído, que foi afetado pela indução do mal, a gloriar-se na sua força, na sua sabedoria, nas suas riquezas e até estribar-se nessas coisas. Então o Senhor traz essa palavra de advertência. E se alguém tem que se gloriar, que não se glorie nisso, mas se glorie em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor não é conhecer de maneira assim, saber alguma coisa de Deus, não é saber que Deus é o Criador simplesmente, não é só saber que Deus é o Deus de milagres, não é só saber que Deus sustenta a terra. Tudo isso, realmente muitas pessoas não negam, a maioria das pessoas creem, mas conhecer aqui significa, quando o Senhor diz que glorie-se em me conhecer. Nós temos o exemplo do Jó, aquele Jó que passou por todas aquelas provas. Ele mesmo declara, no início da palavra, o próprio Senhor diz que ele era um homem reto, justo e íntegro, que não tinha falhas. Mas ele mesmo, no final, lá no capítulo 42, diz: eu conhecia Deus e ouvi falar, mas hoje eu conheço face a face. Hoje eu tenho experiência com Ele. Então, conhecer a Deus aqui, que Deus está se referindo, é aquele conhecimento de relacionamento, é aquele conhecimento de intimidade, é aquele conhecimento de viver experiências com Deus, de não conseguir viver sem a presença de Deus. Muitas vezes nós ouvimos de alguém, nós conhecemos alguém por ouvir dizer, e conhecemos até os seus feitos, às vezes a biografia, mas não temos intimidade com essa pessoa. Então Deus está falando aqui de intimidade. Nós nos lembramos daquele texto lá de Mateus, no capítulo 2, que fala que José não conheceu Maria até que ela deu à luz o seu filho primogênito. Conhecer aqui está falando da intimidade, está falando de ter intimidade profunda, de relacionamento. Então, é desta forma que Deus quer nos conhecer, dessa forma que Deus quer que nós o conheçamos, né? Então, nós queremos trazer aqui também, Paulo uma vez estava nas suas viagens missionárias, no capítulo 17 de Atos, e ele entrou na cidade de Atenas, e ele entrou num ambiente chamado Areópago, e ali tinha altares de diversos deuses, e tinha um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Então, Paulo aproveita essa oportunidade e diz: esse que vocês honram não conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Esse Deus que vocês adoram é o Deus criador do céu, da terra, que de um só fez toda a raça humana, é o Deus que dá o sol, que dá a produtividade, é o Deus que realmente é a razão da nossa existência. Se ele tirar o fôlego, se ele tirar o oxigênio, nós todos falecemos. Então, conhecer a Deus, querido, não é apenas saber coisas de Deus, mas é conhecer que Ele é o Deus poderoso, onipotente, onipresente, que Deus é amor, Deus é um Deus todo-poderoso. A palavra diz no Salmo 139 que Deus sabe os seus pensamentos antes que você expresse alguma palavra. Ele sabe do seu deitar, do seu levantar. Ele fala da sua presença em todo o espaço. E se você colocar sua cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Se você for para a asa da alvorada, lá no horizonte, colocar lá a sua casa, Deus também está lá. Então, amados, não existe espaço, ambiente onde Deus não vê. É como se fosse uma lente constante sobre você. E Deus sabe tudo sobre a sua vida. A palavra diz no Salmo 139 que Ele te conhece quando você ainda é uma substância ainda informe. Você não existe.
Está lá só os primeiros elementos da sua vida, só o DNA do seu pai e da sua mãe. E Deus já te conhecia todos os seus dias. Então Deus está falando aqui para você conhecer dessa maneira, conhecer com intimidade, conhecer com relacionamento. Aquela maneira que Moisés conhecia Deus. Ele batia papos com Deus. E ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo nessa viagem, para conduzir esse povo de Israel até o destino, eu não vou sair desse lugar. Então é alguém que você deseja e anseia pela presença dele e que não dá um passo sem ele, porque ele é a razão da sua segurança, da sua existência, do seu sustento. Então, conhecer a Deus, você precisa realmente ter intimidade com ele. E isso começa quando você entra por essa porta que se chama Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará passagem, entrará e sairá e encontrará alimento. Então Jesus é a porta de entrada para conhecer Deus. Jesus, a palavra diz lá em João 1,18, que ele se fez revelar para que Deus fosse conhecido. E na verdade, querido, nós precisamos de também revelar Deus, demonstrar Deus. E isso acontece se nós realmente conhecermos a Deus e Ele vivendo em nós. Então nós vamos estar expressando a imagem de Deus. E Jesus, Paulo escrevendo em 1 Coríntios, ele diz que nós devemos exalar o cheiro de Cristo, ter o caráter de Cristo. Então isso acontece quando Deus habita em nós. E ele afirma isso, que ele habita em nós, aquele que é dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, que Deus habita em vós? Aquele que destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então, querido, Deus quer que você o conheça com essa profundidade. Não conhecer de ouvir falar, mas viver com Ele, para Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa experiência de conhecer Deus, não por ouvir falar, mas conhecer com experiência pessoal, uma experiência de intimidade com Ele. É isso que Ele deseja ter você, com intimidade na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.